Olá, nós estamos de volta com mais um vídeo da série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Sejam bem-vindos. Que Jesus esteja conosco, nos abençoando hoje e sempre. Nós continuamos a estudar o capítulo 19 do Evangelho. A fé transporta montanhas. Agora vamos entrar no item Instruções dos Espíritos. A primeira das instruções tem o título A Fé, Mãe da Esperança e da Caridade. Dentro desse item nós estudaremos, é o subitem 11 do capítulo 19 e é composto por 5 parágrafos, com a instrução do Espírito José, de 1862. Esse item ensina que a fé precisa ser ativa e que dela decorrem virtudes que nos levam naturalmente ao nosso progresso através da comunhão com Deus e com objetivos superiores. Ensina também sobre o desenvolvimento prático da fé, a transmissão da fé. Ao final, nos ensina o efeito mais surpreendente que a fé provoca em nossas vidas, que a gente vai deixar para o finalzinho. Então esse é o resumo, do nosso item de hoje. Aquela ideia, para a gente desenvolver um pouquinho a ideia de continuidade, vamos lembrar. Estudamos a fé como confiança, depois estudamos o âmbito religioso da fé, que é crer, depois estudamos a fé como uma força que nos permite produzir e sermos úteis aos outros e a nós mesmos. Então, 3 âmbitos aqui de ação da fé, O íntimo, na relação com Deus e na relação com o próximo. Agora vamos estudar aqui o modo de manter a fé viva e ativa em nós. Portanto, item de extrema importância no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos então ao texto e ao primeiro parágrafo, que aqui é bem curtinho, Então, Instruções dos Espíritos, capítulo 19, a fé, mãe da esperança e da caridade. Para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. Então, aqui nesse primeiro parágrafo, a gente tem uma apresentação do Espírito José dizendo que a fé em nós tem que ser ativa. E que ela é ativa em 2 funções aqui no parágrafo. A primeira, produzir virtudes que levam a Deus, ela é mãe de todas as virtudes. Então, aqui é a primeira coisa, produzir virtudes que levam a Deus. E a segunda é velar pelo desenvolvimento dessas virtudes, dos filhos que gerou. Então, a fé produz essas virtudes que nos encaminham a Deus e depois vela por elas, cuida dessas virtudes. É a fé que permite o cuidado com essas virtudes. Se conduzida assim, a fé nos leva a Deus pelo desenvolvimento dessas virtudes, desses filhos que ela gera. Então, esse parágrafo apresenta a necessidade de uma fé ativa e apresenta também o que acontece, até o meio de fazer isso, de que a fé seja ativa, que ela produza virtudes. Então, é um parágrafo de introdução relativamente simples aqui. Segundo parágrafo, a esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Corolário aqui no sentido de consequência, É algo que nasce de. Então, a esperança e a caridade, inevitavelmente, nascem da fé. A esperança e a caridade são corolários da fé. A fé produz esperança e caridade. Como a gente viu aqui, a fé é mãe das virtudes. Esperança e caridade mais diretamente. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Então, a fé nos dá a esperança de que as promessas de Deus serão realizadas. Se não tiverdes fé, que esperareis? Se a gente não tem fé, que esperança a gente tem? Nenhuma, Não é a fé que dá o amor? Olha aqui, uma pergunta interessante para a gente refletir. Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Se a gente não tem fé, qual é o nosso reconhecimento? Qual é a nossa gratidão? Até poderíamos dizer a Deus, Se a gente não tem fé, a gente não reconhece de onde surgem as benesses em nossas vidas. Portanto, dali
a gente não desenvolve amor para com essas coisas, né? Para com essas circunstâncias, para com a causa, né? Então, a ideia aqui é que são inseparáveis fé, esperança e caridade. Isso nos leva a pensar que se estimularmos em nós a esperança e trabalharmos na caridade, isso ajudará também a fortalecer a nossa fé. Todos nós já temos condições de fazer caridade em algum nível, condições de termos esperança em algumas coisas. Todos nós temos um pouco já dessas virtudes em nós. Então, as três aqui são inseparáveis, as três andam juntas e, ok, a fé é a mãe, a fé é que vela por elas, a fé que gerou, tudo bem. Mas a gente pode pensar também que um modo de desenvolvimento da nossa fé é o trabalho na caridade, o trabalho na esperança em nós, né? Essas três virtudes, inclusive, são chamadas de as três virtudes teologais. Isso significa que são elas que nos permitem viver em comunhão com Deus. São virtudes que se originam em Deus, que têm Deus como causa e como objetivo. Quem vive essas três virtudes, fé, esperança e caridade, compartilha algo íntimo com Deus. É uma ideia belíssima, né? O estudo dessas três virtudes que são chamadas por isso, né? Por essa proximidade, né? Por esse compartilhamento direto com Deus, das três virtudes teologais, estudadas inclusive em várias frentes de teologia, né? Bom, a gente pode ver aqui no parágrafo que a fé também tem uma relação direta com o amor. Só ama Deus aquele que tem fé em sua perfeição suprema, aquele que tem fé em Deus como o provedor máximo da vida, e assim por diante. Apenas ama o próximo, que sabemos ser imperfeito como nós, aquele que tem fé em seu futuro e no futuro humano, que é a perfeição. Só tem amor pelas coisas, pela criação, aquele que entende que existe um Pai velando por ela. Só tem amor pelo próximo, por outro ser humano, aquele que entende que esse ser humano é um ser humano imperfeito, e Deus permite que seja assim, para que alcancemos por nossas próprias forças, por nosso próprio mérito, condições melhores. Então a gente passa a amar a pessoa do modo como ela é, entendendo que futuramente ela será exatamente aquilo que nós seremos, anjos, cooperadores plenos na seara de Deus. Então esse segundo parágrafo apresenta virtudes que se ligam diretamente à fé, explicando ali um pouquinho do que foi dito no primeiro, né? A fé tem que ser ativa, ela tem que gerar virtudes e velar por elas. Dois exemplos, a esperança e a caridade. Então, depois o que se gera disso, né? Como ela ativa em nós coisas interessantes, né? Proximidade com Deus, a própria esperança, o amor, reconhecimento, gratidão e assim por diante. Terceiro parágrafo. Inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Preciso é, pois, que essa base seja forte e durável, porquanto se a mais ligeira dúvida abalar, que será do edifício que sobre ela construirdes? Levantai conseguintemente esse edifício sobre alicerces inamovíveis, que não podem ser movidos, né? Seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé que não afronta o ridículo dos homens não é fé verdadeira. Agora a fé aparece aqui como uma inspiração divina, diretamente de Deus, como já vimos através aqui do comentário sobre as três virtudes teologais, né? Então, fé é inspiração divina, uma inspiração que vem diretamente de Deus para nós. Ela desperta todos os impulsos que temos para o bem e, portanto, é base da nossa regeneração. Características da fé que nos levam ao progresso em todas as frentes de atuação humana. Nos impulsionam para o bem o tempo todo. Portanto, é base da nossa regeneração. A gente espírita, né? O meio espírita que fala tanto em planeta de regeneração, para daqui a pouco tempo, olha aqui a base da regeneração íntima para nós. A fé é ela que vai nos impulsionar a fazer o bem, estando sempre ativa, né? E fazendo com que a gente se regenere.
atuando bem em todos os âmbitos da nossa existência. Bom, para que seja assim, diz o parágrafo, a fé precisa estar solidificada, enfrentar zombarias, enfrentar o desdém. A opinião dos outros não pode ser mais relevante do que a minha convicção. É isso que está escrito aqui, né? Eu estou convicto de Deus Pai bondoso, justiça, de Deus provedor, de Deus mantenedor do universo, de Deus que me acaricia o tempo todo, me encaminha só pelos caminhos que me levam, perdão, inevitavelmente aos melhores resultados para a minha existência. Bom, isso é minha convicção, eu tenho que estar convicto disso, eu tenho que estar convicto das minhas potencialidades, eu tenho que estar convicto na minha esperança, convicto na prática da caridade. Então, essas são as minhas convicções. A opinião dos outros não pode ser mais relevante do que essas minhas convicções. Esse é o critério de avaliação para a força da minha fé aqui nesse parágrafo. Se a opinião dos outros me faz titubear na minha fé, eu não tenho uma fé assim tão sólida, né? Construída assim sobre esses alicerces que estão sendo citados aqui. Ela é verdadeira se enfrenta isso sem se abalar. Então esse parágrafo mais específico um pouco sobre a fé como base do progresso que dela decorre. Então, dando a dica aqui, né? Ela tem que estar ativa, ela tem que ser uma fé sólida, uma fé que enfrenta sofismas, né? Zombarias. Sofismas são aqueles pontos problemáticos que as pessoas impõem para a gente, né? Porque quem te garante que você fazendo caridade, você vai melhorar? Quem garante para você que Deus realmente existe? Esses sofismas, né, que as pessoas colocam para... você faz tanto bem para o outro, será que essa pessoa merece? Aqueles sofismas, né, que vão colocando para a gente, ou que a gente mesmo se impõe às vezes, para não prática da caridade. E a fé é que tem que nos mover pelos caminhos da caridade e da esperança. A gente passa por cima desses sofismas, dessas zombarias. Olha aqui, ó. Sofismas e zombarias são próprios de pessoas incrédulas, pessoas que não creem, pessoas que não têm fé. Então a fé não se importa com nada disso. Ela afronta o ridículo dos homens porque é forte, né? Porque é verdadeira. Então, esse parágrafo aqui, como dizíamos, traz a fé como base do progresso que dela decorre e novamente, né, como mãe de virtudes aqui que são impulsionadas por ela. Vamos lá, quarto parágrafo então, vamos continuar um pouquinho o texto. A fé sincera é empolgante e contagiosa. Comunica-se aos que não tinham, aos que não na tinham, né, aos que não tinham fé, ou mesmo não desejariam tê-la. Então, fé sincera é empolgante e contagiosa e se comunica com quem não tinha ou com quem nem queria ter. Interessante, né? Encontra palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé aparente usa de palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem as escuta. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para as incutirdes nos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para lhes demonstrardes, o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança firme, para lhes dardes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Parágrafo belíssimo, né? É uma coisa muito interessante quando a gente vê aqui que a fé se transmite mesmo a quem não deseje no começo do parágrafo. Porque é algo que que está íncito em nós, está inato no ser humano, essa proximidade com Deus. Isso nos faz pensar que é algo que espera para ser despertado muitas vezes. Espera apenas pelo estímulo correto no momento exato. Aí, então, aumenta a responsabilidade do cristão, né, do espírita, no exercício constante da fé. Somos nós que vamos transmitir a fé aos outros. Somos nós que vamos contagiar as pessoas com a nossa fé. Como que isso acontece? Bom, encontrando palavras persuasivas às vezes, né? Palavras que ali que despertam a pessoa, que convencem a pessoa, né? Então, para isso o requisito da fé é ser sincera, ser verdadeira. Então, como se transmite a fé? Aqui alguns pontos, né, do parágrafo que nos ensinam como se transmite a fé.
Primeiro por palavras, como a gente viu aqui, palavras persuasivas que acabam indo falar diretamente à alma da pessoa, que causam esse despertar, né, da fé. Então, essas palavras certamente são palavras que, quando a gente está no contato com as outras pessoas, são inspiradas, como nós vimos aqui. A fé é inspiração divina. Nós temos uma inspiração que nos leva a encontrar palavras que despertem o outro. Belíssima passagem, né? Segundo ponto, pelo exemplo da fé. Confiança, estudo na fé religiosa, inspiração, né? Então, segundo ponto, pelo exemplo. O exemplo da nossa fé. Quando as pessoas observam o nosso exemplo, elas despertam em si a própria fé. De novo, aqui a responsabilidade do cristão, né? Terceiro, pelas obras. Pelas obras que acabam demonstrando, né, o que acontece com quem tem fé, o merecimento, né, de quem faz as obras. Então, ponto importantíssimo, né? A fé ativa, como a gente está estudando aqui. Ela tem que encontrar palavras, ela tem que ser exemplo, ela tem que ter obras, né, que nascem dela. E o último passo, pela esperança, que as pessoas veem em nós porque nós temos fé. Então aqui a fé ativa se transmite. Nós já vimos em itens anteriores. Quem não acompanhou, a gente indica assim com muita veemência, né, com muito destaque, que volte aos estudos anteriores desse capítulo, porque é muito comum ouvirmos no meio espírita que a doutrina não faz prosélitos, ela não tem interesse em fazer prosélitos. Claro que não. O que não significa dizer que a gente não possa transmitir a fé, que a gente não possa transmitir os estudos mesmo da doutrina espírita que tanto esclarecem e solidificam a fé. Querer prosélitos é uma coisa. A fé que não se propaga, a fé que não se... claro que a fé não se impõe, né? Mas a fé que não se propaga, aquela fé que a gente não transmite, é a fé cega. Como já vimos em itens anteriores aqui do capítulo, por isso estamos dizendo, né? Para quem não assistiu, volte aos estudos anteriores, principalmente na questão da fé religiosa, segundo estudo desse capítulo aqui do Evangelho. Então, essa fé a gente não transmite aos outros, essa fé cega. Mas a fé raciocinada, a fé que eleva, a fé que produz obras, a fé que dá esperança, a fé que leva a obras de caridade, essa fé certamente ela é ensinada, ela é transmitida, e a doutrina tem esse papel aqui na Terra, né? Transmitir a fé a quem não a tem, ou mesmo a quem não queira, quase que naturalmente, quase não, né? Naturalmente, imperceptivelmente, de modo natural, como deve ser. Então, esse parágrafo, em resumo, nos ensina a transmitir a fé. Um belíssimo parágrafo. Quinto e último parágrafo do texto. Vamos lá. Tende, pois, a fé com o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação, cega, filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Segui os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para o atingirdes. Crede e esperai sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Daqui desse parágrafo a gente pode comentar que a fé deve ser pura e racional. Eis o tipo da fé que devemos cultivar, né? A fé com o que ela contém de belo e de bom, com sua pureza, com sua racionalidade. Ela tem que ser uma fé pura e racional, não uma fé cega. Não a fé sem comprovação, filha da cegueira. Então, na sequência, né, nós vamos pensando nos motivos. O Espiritismo apresenta esses motivos, né? A gente tem que amar a Deus, mas sabendo por que a gente o ama. A doutrina espírita nos leva a isso.
Precisamos crer nas promessas de Deus, mas sabendo por que acreditamos nela. Temos que seguir os conselhos dos espíritos, mas não de qualquer espírito, né? Dos espíritos que nos levam por esse caminho que está colocado aqui. A gente segue os conselhos dos espíritos, mas dos espíritos que se mostram compenetrados no fim que eles nos apontam. Para agora, imediatamente, a nossa regeneração. Para mais adiante, a nossa perfeição, a nossa felicidade. Contribuindo sempre, progredindo sempre, estando ativos na fé, na esperança e na caridade. Se esses forem os fins, os objetivos, aí a gente segue os conselhos dos espíritos, né? E os meios, principalmente os meios que são apresentados para que a gente atinja esses objetivos. Que meios são esses? Os meios do trabalho no bem, do autoconhecimento, do progresso, da reforma íntima, da crença, né? Crer em Deus, da esperança, da caridade, sem esmorecer, sem desfalecer, sem desanimar, sem parar. E aí, no fim, aquilo que nós dizíamos lá no comecinho do texto, no nosso resumo, sobre o efeito mais surpreendente que a fé traz para as nossas vidas. Efeito surpreendente que vem depois de termos enfrentado as dificuldades da vida, com mais disposição, com mais esperança, com mais caridade, com mais boa vontade, nos mostrando com uma fé pura, sincera, com uma fé elevada, com uma fé trabalhada, forte, né, sadia. Os efeitos maravilhosos da fé, que são aquilo que nós chamamos de milagres. E aqui, na concepção de milagres, aquelas coisas que achamos que são bens impossíveis de adquirirmos. Eles estarão à nossa disposição quando tivermos tratado da nossa fé dessa forma. Então esse último parágrafo é um parágrafo de estímulo, que apresenta para nós os resultados da fé, para que a gente possa se empenhar, né, em desenvolvê-la e em transmiti-la, fazendo com que a nossa fé seja uma fé sempre ativa, como vimos aqui no texto, gerando para nós as virtudes que nos levam no bom caminho. A fé, virtude que nos aproxima de Deus ao nos ajudar em nossa regeneração. Nós, espíritas, temos ouvido falar com frequência em regeneração. Nesse texto aprendemos que a fé está na base dela. Tudo começa na fé. Uma excelente reflexão para começarmos a regeneração em nós mesmos através do exercício dessa fé ativa que aprendemos agora mesmo. E que nós estejamos empenhados nessa conquista de hoje em diante. Fraterno abraço a todos que nos acompanharam. Nosso profundo agradecimento mais uma vez pela companhia nos estudos. E fica o convite, né? Vamos continuar estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. A semana que vem estaremos juntos novamente, se Deus quiser. Até lá.